Reaberta a sessão, passamos a votações. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei 92, autoria do deputado Maurício Peixe, que dispõe sobre a disponibilização por locadores de veículos de cadeirinha auxiliar e assento elevado e da outra providência. Projeto de Lei 267/2023, autoria do deputado Mário Mota, declara a revogação de leis temporárias que versam sobre o estado de calamidade pública que vigorou no estado de Santa Catarina até 31 de março de 2022, em razão da pandemia decorrente do coronavírus. Votação da redação final. Projeto de Lei 245, autoria do deputado Nilson Berlano, dispõe sobre a divulgação de lista de espera para vagas nas escolas da rede pública de ensino de Santa Catarina. Em votação, aprovado. Votação, redação final. PL 152. Autoria Tribunal de Justiça do Estado. Dispõe sobre a criação de um segundo registro de imóveis na comarca de Ituporanga e da outra providência. Em votação, aprovado. Votação da redação final. PL 340. Autoria do deputado Ivan Nato, concede o título de cidadão catarinense ao Dr. José Alberto Simonetti. Em votação, o concorda, permanece como está, aprovado. Votação da redação final, PL 379, autoria do deputado Mauro de Nadal, concede o título de cidadão catarinense a Antônio do Rego Monteiro da Rocha. Em votação, aprovado. Votação da redação final, PL 384, autoria governador do Estado. Altera emendas parlamentares impositivas, constando o anexo 1 da Lei 18.585, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro 2023, estabelece outra providência. Em votação, aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 27/2023, autoria do deputado Carlos Humberto, altera a lei 16.157, que dispõe sobre as normas e os requisitos mínimos para a prevenção e segurança contra incêndio e pânico e estabelece outras providências. Emenda modificativa, parecer favorável das comissões. Em discussão, em votação, aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 71/2023, autoria do deputado Dr. Vicente Caro Preto. Institui o Dia Estadual das Associações de Amigos do Autista, AMAS, e da Federação das AMAS de Santa Catarina, FEAMAS-SC, e altera o anexo 1 da Lei 18.531, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina, estabelece o calendário oficial do Estado para incluir referida data alusiva no calendário oficial de Santa Catarina. Com emenda modificativa, pareceres favoráveis. Em discussão, com a palavra, deputado Vicente Caro Preto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é um projeto singelo, mas de uma repercussão muito grande. Hoje em dia, comentar a situação do autismo
em qualquer parte do mundo, eu diria, mas visto e colocado a lupa aqui no estado de Santa Catarina, a gente vê o grande desafio que está sendo para todos nós, não é? Pais, professores, equipes multidisciplinares, para o Estado, para a Fundação Catarinense de Educação Especial. Então, é mais uma forma de fazer com que essas corporações, essas entidades chamadas AMAs e congêneres que atendem as pessoas com distúrbio, com esse problema do autismo, sejam lembradas e que façam esse dia, o dia 8 de junho, o dia de reunião, o dia de reflexão, o dia de fazer com que nós saibamos encarar esse problema de uma maneira cada vez mais profissional, ético e humano, que assola aqui em Santa Catarina e, como eu disse, no mundo inteiro. O problema do autismo é um problema de Estado. Isso foi deixado bem claro pela secretária de Educação, pelo secretário de Educação, pela Secretaria de Saúde, pela Fundação Catarinense de Educação Especial. Então, que bom que há a mão forte do Estado para tentar resolver ou melhorar cada vez mais a situação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em votação, aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 112, de autoria deputada Paulinha, altera o anexo único da lei 18.561, que consolida as leis que constituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial para o fim de instituir a Semana de Conscientização dos Relacionamentos Abusivos, a ser celebrada no mês de junho. Parecer favorável das comissões, em discussão, em votação, aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 127, autoria deputado Napoleão Bernardes, altera a lei 1336, que institui o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCMD, para isentar a pessoa com deficiência nas condições que especifica. Emenda substitutiva global em discussão, com a palavra deputado Napoleão Bernardes, autor do projeto. Presidente, deputado Maurício, caros colegas deputados, queridas colegas deputadas, venho aqui defender, junto aos colegas deputados, a aprovação desse projeto de lei que vem concretizar justiça. Porque a Constituição de Santa Catarina, ela é de 1989. A Constituição catarinense é de 1989. E desde lá está previsto no artigo 130 da Constituição do Estado de que pessoas deficientes físicas ou mentais, elas estão isentas do ITCMD, aquele imposto de nome complicado, mas que incide justamente no momento difícil da vida da pessoa. Caso de morte que gera herança, uma separação ou divórcio em que há partilha de bens, uma doação em vida em que se queira preparar uma sucessão, situações como essa, que muitas vezes incidem num momento doloroso e difícil da vida do cidadão, aí incide o ITCMD. E que em Santa Catarina tem uma das alíquotas mais altas do Brasil, pode chegar a 8%. E a Constituição, desde 1989, tem como uma condição literal, regra clara, literal, indiscutível, é claro assim, desde 1989, artigo 130, estão isentos do ITCMD deficientes físicos ou mentais que não possam prover a sua subsistência. E o que acontece na prática? Uma pessoa nessa condição requer a isenção que a Constituição lhe garante. E o que o Estado responde? Não há lei a respeito. Não podemos conceder a isenção. Eventualmente, quem tem acesso, procura um advogado, vai ao judiciário e abarrota o judiciário de causas repetidas. E o que o Tribunal de Justiça responde repetidamente, em não 99%, mas em 100% dos casos? Olha, por que isso está aqui?
Se está na Constituição e é uma norma autoaplicável, é uma norma autoaplicável, tem que se aplicar. Então, quem eventualmente tem a condição de buscar o judiciário, tem acesso ao direito, mas tem que passar pelo judiciário antes, abarrotando o judiciário de decisões 100% repetidas no mesmo teor. E o Estado responde, olha, falta lei. Se falta lei, está aqui o nosso papel, corrigir uma distorção histórica desde 1989 e que é amplamente consagrada no judiciário e, portanto, fica o clamor aqui para que esse tema possa ser, de fato, corrigido. Senhor presidente. A palavra, deputado Ivan Nats. Senhor presidente, eu faço a observação com relação a essa proposta de lei, dizendo que a Constituição do Estado, no seu artigo 130, inciso 4, letra B, já contempla esse tipo de procedimento. E como a Constituição estadual já prevê essa possibilidade, a lei simplesmente vem para regulamentar esse procedimento. Sorte que, mesmo que se tratando de questão tributária, não há nenhum impedimento do governo com relação à aprovação dessa matéria. Mas eu aproveito a minha manifestação para alertar os senhores deputados, quando aprovam aqui leis que reconhecem deficiências. E porque essas leis que reconhecem deficiências, elas têm reflexo direto na carga tributária, uma vez que, quando a Assembleia Legislativa aprova o reconhecimento de uma deficiência física, automaticamente ela está isentando essa pessoa de pagar tributos, não é só a vaga de estacionamento. Às vezes a gente acha que quando a gente coloca uma pessoa com deficiência, nós só estamos dando para ela prioridade na vaga de estacionamento ou prioridade no atendimento do serviço público, mas nós estamos dando também isenções tributárias que precisam sempre de uma reflexão. Eu agradeço, eu aproveito para parabenizar Vossa Excelência pela presidência da Assembleia. Vossa Excelência merece, já foi outras vezes presidente, e eu acho que o senhor está ficando cada vez mais perto dessa cadeira aí, para a alegria do Partido Liberal. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ivan. Em votação, aprovado, aproveitando para saudar o ex-prefeito Tito, a Maíra, que é a presidente da Câmara de Bela Vista todo, e o Felipe aí. Um abraço, então, para vocês, sejam bem-vindos. Aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 197, autoria deputado Thiago Zino. Altera o anexo 1 da Lei 16.722, que consolida as leis que conferem denominação adjetiva aos municípios, com a finalidade de denominar o município de São João do Sul como a capital catarinense do carro de boi. Parecer favorável das comissões. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Thiago Zino. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós propusemos esta lei com o objetivo de resgatar a cultura, porque o município de São João do Sul, ele fica reconhecido como a capital catarinense do carro de boi, e na oportunidade, no dia 28 de maio, tivemos uma grande festa lá no município, aonde foi feita a contagem do desfile dos carros de boi. Foram 318 carros de boi que se apresentaram, foi uma grande festa, é o resgate da cultura, e quero parabenizar o prefeito Moacir Francisco Teixeira, o vice-prefeito também, o Edson Pereira Trajano, o Edinho, e todos os habitantes João Sulenses lá do município, os vereadores, os secretários, secretário Diego, secretária Luciane, todos se empenharam, fizeram uma grande festa, merecem esse título, o resgate da cultura, e foi uma festa muito bacana. Na oportunidade, o deputado Mário Mota esteve aqui também fazendo um comentário sobre a festa, não é? Então foi uma grata surpresa, porque eles merecem esse título, e gostaria de contar com o voto de todos os deputados. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Thiago. Em votação, aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 211. Autoria, deputado Ivan Nats. Declara de utilidade pública a Associação de Aposentados e Pensionistas de Cocal do Sul, por toda Santa Catarina,
e altera o anexo único da Lei 18.278, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para nesse fazer constar o nome de tal entidade. Parecer favorável das comissões. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 243. Autoria, deputado Napoleão Bernardes. Altera a lei 18.278 para declarar de utilidade pública a Associação Fundo Patrimonial Catarina. Parecer favorável das comissões. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 299/2023. Autoria, deputado Júlio Garcia. Altera o anexo único da lei 16.722, que consolida as leis que conferem denominação adjetiva aos municípios catarinenses, com a finalidade de denominar o município de Criciúma como capital catarinense dos parques urbanos. Parecer favorável das comissões. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 305, autoria governador do Estado, altera as leis 3.938, 5.983, 7541, 7543, 10.297 e 13.136 de 2004. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação. Segundo o deputado Marcos Vieira, com uma forte defesa dele pela aprovação. Em discussão. Com a palavra o deputado Nilson Berlan. Senhor presidente, senhores deputados, esse projeto 305 de 2023 do governo do Estado, ele contempla uma ação da Frente Parlamentar do Varejo aqui nesta casa. Nós sugerimos, deputados, que fosse cobrado das plataformas virtuais a responsabilidade da emissão da nota fiscal. Esse projeto, então, inclui essa questão. Por exemplo, muitas empresas vendem produtos com plataformas de redes nacionais e esses produtos chegam em Santa Catarina sem a nota fiscal, ou com uma nota bem inferior à nota que vale o produto. Então, a medida tem como objetivo inibir a sonegação fiscal praticada por algumas plataformas virtuais. E isso foi um trabalho da Frente Parlamentar, onde nós entraríamos com o projeto, retiramos o projeto e o governo do Estado apresenta um projeto que vem contemplar exatamente a sonegação fiscal nesses termos. Então, peço apoio aos deputados, que só assim nós mantemos as nossas lojas, os estabelecimentos comerciais que geram emprego, que pagam aluguel e que recolhem imposto em Santa Catarina. Muito obrigado. A palavra o deputado Napoleão Bernardes. Presidente, deputado Maurício, caros deputados, caras deputadas, eu peço muita, mas muita atenção a todos os deputados estaduais de Santa Catarina e faço aqui um alerta a toda a população catarinense. Há uma espada sobre a cabeça em relação ao trabalhador catarinense, porque nós estamos vivendo uma contagem regressiva. Deputados estaduais, no dia 31 de dezembro deste ano, encerra um prazo legal em que vige o desconto da redução da base de cálculo da cesta básica catarinense, que hoje tem um fator redutor de 40%. Significa dizer que, se não houver uma lei estadual colocando fim a esse prazo, prorrogando esse prazo
ou tirando essa data de vencimento, o que acontecerá na prática em relação à mesa do trabalhador catarinense? Automaticamente, no dia 1º de janeiro, os itens da cesta básica vão perder esse fator redutor de 40% do ICMS. Na prática, é 40% de ICMS a mais. Na carne, no feijão, no arroz, na farinha, no ovo, no leite, na manteiga. Sou autor de uma emenda ao PAFISC, a emenda número 5, em coautoria com o deputado Lucas, em coautoria com o deputado Fabiano da Luz, em que tira esta data de vencimento, 31 de dezembro. Por qual razão? Há um convênio do CONFAS, detalhe, deputados, deputadas, esse convênio está em vigor há 30 anos. Esse convênio é de 94, esse convênio está em vigor há 30 anos e não tem data final. Santa Catarina foi um dos poucos estados que estabeleceu uma data final, que é dia 31 de dezembro agora. A maioria dos estados brasileiros coloca, olha, estamos aderindo a este convênio enquanto o convênio perdurar. E Santa Catarina colocou uma data final, uma data limite. Eu apresentei uma emenda para retirar essa data limite e dar uma garantia à população catarinense de, enquanto esse convênio federal durar, aqui a cesta básica, que, como eu lembro, vale para a carne, para o açúcar, para o café, para a farinha, para o leite, para a manteiga, para o óleo, para o macarrão, para o pão, para o sal, para arroz e feijão, continuem com a redução na média de 40% do ICMS. Se nada acontecer, há uma espada sobre a nossa cabeça. Dia 1º de janeiro, 40% a mais no ICMS de todos esses itens, para colocar a comida na mesa da família de cada trabalhador. Em respeito ao colegiado que debateu o assunto, que é a Comissão de Finanças, eu não pedirei um destaque para que cada deputado tenha que votar essa emenda. Eu não pedirei um destaque em respeito à decisão colegiada, porque eu respeito as decisões colegiadas da Casa. Por 8-1, a Comissão de Finanças entendeu acatar um compromisso do governo de que até o dia 5 de novembro um projeto de lei dessa natureza chegaria à Casa. Lembrei um precedente negativo, deputado líder Ivanates, que aqui numa votação recente de veto, o governo assumiu um compromisso de que mandaria um projeto de lei para que um veto não fosse apreciado em uma determinada razão. Até hoje esse projeto não veio. Mas o presidente da Comissão de Finanças, Marcos Vieira, assumiu em seu nome e em nome da comissão, e é essa a minha crença, portanto, de que até o dia 5 de novembro um projeto de lei dessa natureza virá. Esse problema era um problema do governo do Estado. A partir de ontem passou a ser um problema da Assembleia Legislativa, porque a Comissão de Finanças assumiu de modo colegiado esse compromisso. Dia 5 de novembro eu voltarei a esse microfone para relembrar esse compromisso assumido. Com a palavra, deputado Ivanates. Senhor presidente, senhores deputados, eu acompanhei durante a última semana o exercício do deputado Napoleão no sentido de apresentar uma emenda ao projeto para garantir a isenção de impostos dos produtos da cesta básica, sob a alegação de que nós temos um vencimento no final do ano, mas eu quero deixar o deputado Napoleão e a Assembleia Legislativa muito tranquila, porque o governo do Estado de Santa Catarina tem utilizado por praxe fazer a renovação dos produtos isentos de impostos na cesta básica, sempre no mês de janeiro. Então, funcionou assim nos últimos 4 anos que estou aqui nessa casa, vai funcionar assim esse ano, porque o governo pretende não só manter os produtos que já estão na cesta básica, como inclusive ampliar a lista de produtos da cesta básica. Uma das conversas que se trata desse tema é, por exemplo, o pão fatiado, o pão de fatia, que é produzido com grande força aqui em Santa Catarina, nossa Blumenau, terra minha, deputado Napoleão, deputado Marco da Rosa. Nós temos grandes empresas produtoras de pão fatiado que não estão na cesta básica, então tem política tributária diferente da do Paraná. Então o governo prepara uma nova proposta, deputado, inclusive para ampliar a lista de produtos da cesta básica. Por isso, a prática de apresentar essa emenda até o final do ano. E todos sabem que se o governo não apresentar essa proposta até o final do ano, se institua o caos. Então é uma matéria muito tranquila. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Ivan. Em votação.
Aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 371. Autoria, Comissão de Constituição e Justiça. Revoga os itens de 19 e 97, referentes ao município da Laje, do anexo único da Lei 18.278, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para excluir do rol das entidades declaradas de utilidade pública estadual a Fundação Universitária do Planalto Catarinense, Uniplac, e a Fundação das Escolas Unidas do Planalto Catarinense, Fundação Uniplac. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, em votação, aprovado. Eu consulto os senhores líderes se podemos encerrar a sessão e convocar uma em seguida para a votação da redação final de todos esses projetos. Senhor presidente, antes de encerrar, solicito para Vossa Excelência consultar os líderes para a gente fazer em bloco a redação final da matéria. Obrigado. Agradecemos o apoio e a ideia. Encerro a apresentação, aproveitando para saudar também a vereadora Islona Medeiros, do município de São Miguel do Oeste, que está presente. Está encerrada a presente sessão.